Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela em Nova York. Oficialmente, suicídio. Extraoficialmente, dúvidas, inconsistências e um rastro de perguntas sem resposta. Mas, e se eu te disser que, anos depois da morte dele, novas evidências, documentos e conexões continuam aparecendo? Nomes que estavam escondidos agora começam a surgir. Processos antissecretos foram parcialmente abertos. E a história toda parece ainda mais sombria do que imaginávamos. Eu sou seu anfitrião e hoje, no Abismo Criminal, você vai descer comigo para o fundo desse caso. As novas evidências no escândalo Jeffrey Epstein. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta no final. Você acredita que Epstein realmente se matou? Ou que alguém queria silenciar o homem que sabia demais? Para entender a importância dessas novas evidências, a gente precisa relembrar, rapidamente, quem foi Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein foi um financista americano, um homem extremamente rico, com conexões profundas com membros da elite global, bilionários, cientistas, políticos, membros da realeza e celebridades. Ele foi acusado de tráfico sexual de menores, um esquema que, segundo as investigações, envolvia o recrutamento de meninas, muitas adolescentes vulneráveis, abusos na mansão de Manhattan, na ilha privada nas Ilhas Virgens e no rancho, no Novo México. Uma rede de aliciamento onde vítimas também eram induzidas a recrutar outras meninas. Em 2008, na Flórida, Epstein já tinha feito um acordo controverso. Ele se declarou culpado de acusações menores, pegou uma sentença extremamente branda e cumpria algo parecido com um regime semi-aberto de luxo. Em 2019, tudo explode de novo. Novas denúncias, novas vítimas, novas provas. Epstein é preso e, pouco tempo depois, aparece morto, o que parecia ser o fim da história. Na verdade, era só o começo de uma nova camada de mistério. Um dos pontos mais importantes dessa nova fase do caso Epstein são os documentos judiciais, que estavam selados e que, aos poucos, começaram a ser liberados. Vítimas, como Virginia Giuffre, moveram processos contra figuras ligadas a Epstein. Em muitos desses processos, nomes e depoimentos ficaram em sigilo por anos. Com decisões recentes de tribunais nos Estados Unidos, parte desse material foi desclassificada. E o que aparece nesses documentos? Listas de convidados de jatos particulares e da ilha. Mensagens, agendas e registros de viagem, indicando quem esteve com Epstein em determinados períodos. E depoimentos juramentados de vítimas e testemunhas que mencionam pessoas poderosas por nome. É importante dizer, ser citado nesses documentos não significa automaticamente culpa em crimes sexuais. Mas o que choca é o nível de proximidade de certas figuras com Epstein, mesmo depois de acusações já públicas. E é justamente essa proximidade, registrada em novas evidências documentais, que faz muitos questionarem: como esse homem conseguiu se manter tão protegido por tanto tempo? Um dos elementos que mais chamam atenção são os registros de voo. Epstein possuía jatos particulares que ficaram conhecidos como parte central do seu esquema. Esses aviões supostamente transportavam Epstein, aliados, vítimas e convidados muito específicos. Com o tempo, registros detalhados desses voos começaram a vir à tona. Datas, rotas e pessoas listadas como passageiras. De novo, estar numa dessas listas não significa participar de crimes, mas as novas evidências mostram padrões. Pessoas que viajaram repetidas vezes com Epstein, viagens para a ilha particular, local central das acusações, e nomes que publicamente afirmavam não ter qualquer relação mais próxima com ele, mas aparecem em registros múltiplos. Esses documentos ajudam a montar um mapa de conexões. Quem estava onde, em que época, em qual contexto. E é a partir desse mapa que investigações paralelas, jornalistas
e até o público começam a reconstruir. Com quem Epstein se reunia? Quem sabia o quê? E quem se beneficiava do silêncio? Outra frente de novas evidências e questionamentos está ligada à morte de Jeffrey Epstein. Oficialmente, a versão é: ele cometeu suicídio na cela. Só que, com o passar do tempo, foram surgindo informações que alimentam a dúvida. Guardas responsáveis por monitorá-lo teriam dormido ou falsificado registros. Câmeras de segurança em área-chave teriam apresentado falhas ou gravações perdidas. E laudos de especialistas independentes levantaram questões sobre o tipo de lesão no pescoço, sugerindo que poderia ser compatível também com estrangulamento. Nenhuma dessas questões, isoladamente, é uma prova definitiva de assassinato. Mas, somadas, elas criam um cenário tão estranho que muitos consideram, no mínimo, conveniente. Um dos presos mais importantes dos Estados Unidos, ligado a pessoas poderosas do mundo inteiro, morre exatamente quando poderia começar a delatar. E tudo acontece em uma noite cheia de falhas. Conforme mais detalhes administrativos e relatos internos da prisão vieram à tona, o caso da morte de Epstein se tornou, por si só, um segundo mistério dentro da mesma história. Outro ponto que gera discussões, à medida que documentos e decisões aparecem, é a situação de Ghislaine Maxwell, ex-parceira e figura-chave no esquema. Ela foi julgada e condenada por tráfico sexual, conspiração e aliciamento de menores para Epstein. Mas existe uma pergunta que retornou com força quando novas evidências do caso vieram à tona. Ela foi condenada por recrutar meninas para quem, exatamente? Epstein está morto. Outras possíveis figuras poderosas ligadas ao esquema, até agora, não enfrentaram o mesmo nível de acusação formal. Então, o que esses novos documentos mostram é, em parte, um vazio jurídico. Vemos indícios de uma rede, mas, na prática, poucos nomes foram responsabilizados. Cada nova liberação de documentos reacende o debate. A justiça foi até o fim. Ou parou quando começou a ficar desconfortável demais? As novas evidências do caso Jeffrey Epstein não trazem apenas fatos. Elas levantam perguntas incômodas. Quantas pessoas poderosas sabiam do que acontecia? Quantas se beneficiaram dessa rede? Quantas vítimas ainda não foram reconhecidas oficialmente? E, talvez a mais perturbadora, se até um caso dessa magnitude parece ter limites invisíveis para a justiça, o que isso diz sobre o poder real de quem está no topo? A cada documento aberto, a cada registro de voo analisado, a cada depoimento que vem à tona, a história de Epstein deixa de ser apenas sobre um homem. Ela passa a ser sobre um sistema que permitiu que isso acontecesse, fosse encoberto, e talvez nunca seja totalmente exposto. Para muitas pessoas, a sensação é de que a verdade completa jamais será revelada. Mas a pressão pública, o trabalho de jornalistas investigativos e o testemunho das vítimas continuam empurrando esse caso para frente. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Epstein realmente tirou a própria vida? Ou acha que ele foi silenciado para proteger gente poderosa? Você acha que ainda vamos ver novos nomes sendo expostos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, com respeito às vítimas e às famílias. Se você quiser uma segunda parte, analisando especificamente teorias e contradições na morte de Epstein, comenta parte 2 Epstein aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no Abismo Criminal e compartilhar esse vídeo com alguém que acompanha casos de True Crime. Até o próximo mergulho no abismo.